Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? A você que está nos assistindo pelas redes sociais, pelo YouTube, aqui em Taguatinga, no Distrito Federal, por esse Brasil afora e também até no exterior. A todos, independentemente dos fusos horários, o nosso cordial bom dia, o nosso cordial boa tarde e o nosso cordial boa noite. Eu convido você a abrir sua Bíblia, aonde você estiver, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 5, leremos aí 3 versículos. O 14, versículo 15 e o versículo 16. Já está aí no telão, Mateus 5, versículos 14, 15 e 16. Mesmo assentados, diz assim a palavra do nosso Deus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Querido Deus e eterno Pai, estamos diante da Tua presença, a Tua palavra foi lida e agora, meu Pai, ela vai ser explicada e aplicada aos nossos corações. Que cada mente, cada coração aqui presente, os que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que o Senhor possa tocar em seus corações e nas mentes, para que o que aqui for dito possa frutificar na vida de cada um. Toma, Jesus, a minha vida nas Tuas mãos. Me usa neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, no primeiro dia da criação, Deus criou a luz. E Ele fez separação entre a luz e as trevas, pois ambas são incompatíveis, são opostas entre si. A luz, ela é importante para o ser humano, por isso que ela foi criada no primeiro dia. Gênesis 1, versículos 3 a 5. A luz existe independentemente do sol, da lua, das estrelas e dos planetas. Tanto é verdade que ela foi criada no primeiro dia. O homem, os bebês, precisam de luz. As plantas precisam de luz para fazer a fotossíntese. Um único dia sem o sol significaria o esquecimento da vida na terra. Lembra, Silvio? A luz do sol, ela demora 8 minutos e meio para chegar até a terra, percorrendo uma distância de 150 milhões de quilômetros, a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. O vagalume emite luz fria, próximo de 100% de eficiência. E os cientistas, baseado na luz desses insetos,
estão criando lâmpadas mais eficientes, semelhante às lâmpadas de LED. Os raios solares são a nossa principal fonte de vitamina D, ajuda no crescimento, é importante para a saúde dos ossos e para o sistema imunológico e também cardiovascular. Thomas Edison morreu em 1931, aos 84 anos, mesmo com quase 100% de surdez. Ele foi o homem de mais de 1000 invenções, entre elas o microfone, o mimeógrafo, mas o seu maior e mais importante invento foi a lâmpada elétrica. A luz é importante, ela fertiliza o solo. Sem a luz, o mundo seria um vazio obscuro. E esse texto de Mateus capítulo 5 é uma metáfora da luz que ilumina os nossos corações e nos traz grandes ensinamentos importantes. E o primeiro deles, vamos ver aí o conceito de luz. Luz no grego é phos, de onde deriva a palavra fósforo. É a emanação luminosa proveniente de certos corpos que permite aos olhos discernir as formas e as cores. Esse livro aqui, Tesouro de Ilustração, a primeira edição foi de 1964. E na página 22, o Wellington conta uma história linda. Uma das mulheres mais ativas do México na distribuição de Bíblias foi ou é uma mulher cega. Naquele dia glorioso, trevas, medos jamais estarão presentes. Brilharemos como o sol do meio-dia. E em 1 de João, capítulo 1, versículo 5, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas tem aí Clayton Ibson, um quarto ensinamento. A luz é símbolo da verdade e da vida. João capítulo 1, versículo 9. A verdadeira luz que veio ao mundo ilumina a todos os homens. Há muitos anos, em uma cidade, construiu-se um prédio para deficientes visuais. E a comissão de construção, pelo termo aqui, comissão de construção, Paulinho, eu acho que era uma igreja presbiteriana, decidiu que seria inútil gastar dinheiro no edifício para deficientes visuais, colocando janelas nos prédios. E aí eles construíram o prédio, inaugurou-se o prédio para os deficientes visuais, e esses foram admitidos. Mas em pouco tempo, os cegos ficaram doentes, e 2 deles morreram. A comissão voltou a se reunir. E um deles, um membro da comissão, acendeu aquela luz na sua mente e ele disse assim:
nós vamos colocar janelas nos prédios. E depois os deficientes visuais viveram felizes, ninguém mais morreu, porque a luz do sol entrou no edifício, iluminando os deficientes, os cegos. Queridos, semelhantemente, essa é a condição daqueles que vivem sem a luz de Cristo. Vivem nas trevas, na escuridão do pecado, até que as janelas dos céus se abram, até que as janelas sejam abertas e a luz de Jesus Cristo aqueça seus corações e suas vidas. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas aos homens. Mas tem aí um quinto e último ensinamento. A luz, ela é símbolo de calor. Lucas capítulo 11, versículo 34. Diz assim: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. E o versículo 16 de Mateus 5, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. E nós queremos aqui destacar duas palavras, luz e obras e boas. Como já disse, luz vem da palavra phos, e fora o fenômeno natural, na Bíblia, luz tem vários significados. A luz revela a natureza de Deus, primeiro, né? A luz revela a natureza de Deus, a mensagem que temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas. Segundo, a Bíblia, a luz revela a imutabilidade do nosso Deus. Tiago capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver sombra de variação ou dúvida. Nós servimos a um Deus que não varia, que não muda, não é inconstante. O nosso Deus, ele é confiável. Nós podemos nos dirigir a Ele a qualquer momento. Jesus nunca nos decepcionou e nem vai nos decepcionar. Davi afirma no Salmo 18, versículo 28, o nosso Deus, ele resplandece na nossa lâmpada e derrama luz nas nossas trevas. A luz também revela que Deus é uma luz perpétua. Isaías capítulo 60, a partir do versículo 19, nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, mas o Senhor será a sua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, e os dias do teu luto findarão. A luz também revela que as Escrituras iluminam o nosso caminho. Já dissemos aqui, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
Versículo 16. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. E aqui eu destaco boas obras. A palavra grega para boas é kalos, e quer dizer algo de bom, algo também belo, algo também atrativo, elegante. Nossas boas obras devem também ser atrativas. Nossas boas obras não podem ter o propósito de atrair os holofotes para nós, a atenção sobre nós, e sim sobre o nosso Deus. Henrique V, em 1415, ele venceu a batalha de Agincourt contra os franceses. Foi uma das maiores e mais decisivas vitórias na Guerra dos 100 Anos. E após essa vitória, mais incontestável do que o 7-1, após essa vitória, Henrique V, ele proibiu que os seus liderados tocassem tambores, fizessem versos em alusão e menosprezando os derrotados. Ele proibiu, porque ele queria que toda a glória, todo louvor, toda adoração fossem dados, não a Henrique V, mas a Deus. Queridos, é necessário que eu diminua e que Jesus cresça. É necessário que eu desapareça e que Jesus apareça. É necessário que eu seja o menor e que Jesus seja o maior. É necessário que eu me apague para que Jesus brilhe. Quando fazemos boas obras, fazemos pelo poder de Deus, para Deus e em nome de Deus. E eu concluo. Por fim, meus queridos, a luz aponta para o futuro, para a Nova Jerusalém, para a Cidade Santa. A luz aponta para a noiva do Cordeiro. E Cristo brilhará por toda a eternidade sobre os salvos. Olha que palavras confortadoras em Apocalipse capítulo 21. A cidade não precisa mais do sol, nem da lua, para lhe darem a claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Nas grandes cidades, a gente não pode descuidar um minuto sequer deixando a porta aberta. Porque senão, corre-se o risco de assalto e outras coisas. Mas nessa cidade não haverá noite, não precisaremos da luz de candeia. Nessa cidade nós não precisaremos de refletores,
Nós não precisaremos de luz fluorescente e nem de lâmpada de LED, porque o Senhor Jesus estará presente nos iluminando por toda a eternidade e reinaremos com Cristo pelos séculos dos séculos. É o que diz Apocalipse 22, versículo 5. O verso 21, o verso 27 de Apocalipse 21 nos faz um alerta. Nela, na cidade santa, jamais entrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e a mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Glórias a Deus! Precisamos, queridos, purificar as nossas vestes. Precisamos fugir do pecado. Precisamos buscar a santificação. Precisamos servir a Deus e ao próximo. Precisamos evangelizar. Precisamos trabalhar na obra de Deus enquanto é dia. No primeiro livro da Bíblia, a terra era sem forma e vazia. E Deus dá uma ordem: haja luz, e houve luz. Deus não encheu primeiro a terra, ou sequer deu forma a ela. Ele primeiro declarou que houvesse luz. Isso não é coincidência, e sim a providência do nosso Deus. Paralelamente, o último livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 23, a cidade não precisa do sol. Olha o contraste de Gênesis. Em Gênesis, tudo escuro, haja luz. Em Apocalipse, a cidade não precisa do sol, nem de lua, para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro, e Jesus, será a nossa lâmpada. Houve luz quando o mundo começou, e haverá luz no final dos tempos, no céu, e Jesus será a nossa luz. Isso é surpreendente, queridos, pois Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Infelizmente, muitas pessoas escolhem viver nas trevas, na escuridão. Tentam ocultar seus pecados, pois temem a vergonha. E quando optamos em ocultar quem realmente somos, nós passamos a viver em trevas. Essa é uma triste realidade. Mas por outro lado, Jesus, ele é a própria luz, e diante dele as trevas retrocedem, as trevas são dissipadas. Uma vez que andamos na luz, nós somos libertos das trevas. O coração arrependido e contrito nunca será rejeitado por Deus. Quem anda com Jesus, seus pecados são revelados e perdoados. Nossos pecados precisam ser revelados. Nossos pecados precisam ser confessados para serem perdoados por Cristo Jesus. E olha, Jesus é onisciente. Ele revela o nosso pecado. Não para nos castigar,
não para nos humilhar, não para nos deixar para baixo, mas para nos perdoar e nos libertar. Na luz, nós temos liberdade. Na luz, nós somos amados por Deus. Na luz, nós recebemos o perdão de Deus, oferecido gratuitamente. Que eu e você continuemos seguindo a Jesus. Que em 2021 possamos refletir cada vez mais a luz do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Deus abençoe você aqui presente, Deus abençoe a sua vida, que também está nos assistindo. Fiquem com Deus.